Boa noite, amados, das paz, amém? Eu estava falando ali para minha filha se ela sabia qual era a janta que vai ter agora à noite. Aí ela disse assim: sei não, pai, bolinho de chuva. Entenderam? Chuva. Não teve graça. Toda outra, né? Ah, Deus do céu. Como se eu não me conhecesse. Abre umas Bíblias. Abram suas Bíblias novamente em Apocalipse, capítulo 3. Agora, do verso 18 até o 21. Apocalipse 3, 18 ao 21. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a minha porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor lhe darei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve sua cabeça, vamos orar, vamos ouvir a voz do Espírito. Amém? Deus amado, Deus querido, Deus gracioso, poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos clamar misericórdia pelas nossas faltas, pelas nossas iniquidades, ó Deus. Muitas vezes o nosso pecado, ó Deus, encobre o nosso coração ao ponto de não percebermos o quanto que o Senhor nos ama, o quanto que o Senhor trabalha em nossa vida, o quanto que o Senhor tem um propósito, ó Deus, sobre nós. Fala grandemente, ó Deus, ao meu coração, ao coração dos meus amados irmãos, e acima de tudo, ó Pai, derrama nessa noite chuvosa aqui em Rio Branco, chuva de bênção sobre o coração de todos os irmãos que há aqui, ó Deus, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dos casais aqui, sobre a vida dos adolescentes, dos jovens, sobre a minha família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se eu perguntar a você nessa noite, qual é a maior obra de Cristo? Qual é a maior obra de Jesus Cristo? Com certeza, a resposta enfática para quem passa por uma boa classe de catecúmenos vai ser: a maior obra de Cristo é a salvação. Amém? Não tem outro fundamento dentro das Sagradas Escrituras que diverge dentro desse aspecto. Cristo veio à Terra para que salvasse os seus eleitos, não a todos, os seus eleitos. Mas também Cristo, ele veio trazer restauração à vida da igreja. Cristo, ele veio com uma obra de restauração. E no domingo passado nós podemos ver, no sermão que nós pregamos aqui, que a igreja de Laodiceia, ela foi a única entre as 7 igrejas que foi totalmente reprovada por Jesus Cristo. Na verdade, Jesus, ele disse à maioria das igrejas: eu conheço as suas obras. Você já parou para olhar dentro do teu coração? E você já observou que Deus conhece as tuas obras? Que Cristo, ele vê tudo aquilo que você faz, porque ele está presente sobre a tua vida e sobre a vida da igreja.
Lembra que no domingo passado, que quando eu falei de igreja, eu falei para vocês que estão aqui, se coloquem no lugar, diga: eu sou a igreja. Cristo, consequentemente, Ele está presente na tua vida. Ele te conhece, Ele sabe o que passa no teu coração, Ele sabe o que sai da tua boca, Ele conhece a tua vida porque desde o ventre da tua mãe, Ele já tinha colocado você lá. E a gente pode observar na mensagem de domingo também, que quando Jesus, Ele usa a vida do apóstolo João a mandar um recadinho diretamente para a igreja de Laodiceia, Jesus estava revelando, ou seja, Jesus estava trazendo do oculto e mostrando para a vida daquela igreja, que aquela igreja que pensava que estava aprovada diante de Deus, todos os seus atos estavam reprovados. Na verdade, Jesus, Ele olha para a vida daquela igreja e não consegue fazer elogios àquela igreja. Foi só bronca. Jesus também estava mostrando que aquela igreja, ela tinha um defeito muito grave. Ela tinha se tornado autossuficiente por causa da riqueza daqueles irmãos. O dinheiro imperava na vida daquela igreja. Cristo estava morto para a vida daquela igreja. O conceito de cristianismo, o conceito de unidade, de trabalhar como irmãos unidos em um propósito que era servir a Deus, naquela igreja já não mais existia. E um irmão, devido ao seu poder aquisitivo, pois Laodiceia era uma cidade e uma igreja muito rica, aqueles irmãos já não tinham a necessidade de viver em unidade, de viver em comunhão, de caminharem juntos um com o outro. Não existe, aos olhos das Sagradas Escrituras, um conceito de igreja como uma única pessoa. A igreja é o corpo. Paulo nos deixa claro que a igreja é um corpo que tem vários membros e um corpo precisa de outro. Romanos capítulo 12 deixa claro isso. Jesus também tinha mostrado nas revelações que Ele tinha para a vida daquela igreja, que ao contrário da universidade de medicina e da especialização, da pós-graduação em oftalmologia que já tinha naquela época, aquela igreja estava cega, os irmãos daquela igreja já estavam cegos. Eles não percebiam isso, eles tinham um laboratório para fazer colírio, para curar a visão dos outros, das pessoas de Laodiceia, mas eles mesmos não tinham a noção que eles estavam cegos, eles não conseguiam mais enxergar a presença de Deus ou ouvir a voz de Deus para a vida daquela igreja. E a gente sabe muito bem que uma pessoa cega, ela não consegue enxergar à sua frente muitas vezes os abismos que vão colocando na frente dela. Laodiceia, ela tinha perdido o primeiro amor. Laodiceia, ela era uma igreja que ao decorrer dos anos ela tinha morrido. Ela não conseguia mais amar a Jesus Cristo, ela não conseguia viver mais para Jesus, e Jesus estava revelando tudo aquilo a qual aquela igreja e os irmãos daquela igreja precisavam rever no seu conceito de igreja. Eu acho interessante que uma das principais características que eu encontrei dentro desse texto é que Cristo, Ele revela o defeito e o pecado daquela igreja, mas Jesus Cristo, Ele também traz a solução para a vida daquela igreja. Eu acho engraçado que hoje em dia existem muitos irmãos que eles só conseguem identificar os defeitos de liderança dentro da igreja, mas eles não conseguem apontar a solução para que vários problemas eclesiásticos sejam resolvidos. Com Cristo foi totalmente diferente. Ele traz a revelação que aquela igreja estava errada, que aquela igreja estava desaprovada, autossuficiente e cega. Mas Ele traz a solução para que tudo aquilo na vida da igreja fosse revertido. Na verdade, Jesus Cristo estava preocupado em pegar uma igreja morta e dar vida. E eu tenho que admitir que nessa área, Cristo, Ele é especialista em ressuscitar. Ele pega crente morto e ressuscita. Ele pega crente morno
e esquenta. Ele pega igreja autossuficiente e coloca no coração e no seio da igreja que um irmão precisa do outro. Ele dá visão para os crentes da igreja, para que os crentes da igreja possam crescer em unidade. É por isso que você está aqui nessa noite, para que você possa muitas vezes perceber que nas tuas atitudes, nos teus posicionamentos, muitas vezes você é cego. Você pensa que enxerga, mas você é míope. Essa é uma das principais características de uma ovelha. Biologicamente falando, toda a classe das ovelhas, bode, ovelha, cabrito, eles são míopes. Eles não enxergam direito. Eles precisam muitas vezes de um pastor que possa guiá-los, que possa colocá-los em verdes pastos. Só que essa conjectura na vida da igreja de Laodiceia já estava morta. Aqueles irmãos, eles não perceberam que eles estavam cegos. Eles produziam colírio, mas eles estavam cegos. E Jesus Cristo, no seu poder, Jesus na sua glória, Jesus nos seus propósitos, Ele tem uma solução para a vida da igreja que perdeu os seus propósitos. Jesus, quando Ele revela, através do apóstolo João, a condição da igreja de Laodiceia, Ele também veio colocando soluções para que aquela igreja pudesse mudar os seus paradigmas e pudesse mudar a sua visão. Talvez você que esteja aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, nessa chuva intensa que cai lá fora, não seja esse irmão que esteja enquadrado dentro da igreja de Laodiceia, que está precisando dobrar o seu joelho e clamar a Deus, dizendo: Senhor, abra meus olhos, eu preciso ver. Abra o meu coração, eu preciso que o meu coração se volte e se torne a Ti. Só que daí você vai fazer algumas séries de perguntas para você mesmo. Por isso que o tema da minha mensagem hoje é muito enfático: soluções para uma igreja sem propósito. Se no domingo passado eu preguei revelações a uma igreja sem propósito, hoje nós identificamos dentro de Apocalipse capítulo 3 soluções que Cristo Jesus aplica na igreja de Laodiceia, para que aquela igreja de Laodiceia ressuscitasse, para que a igreja de Laodiceia pudesse voltar a ser dependente de Jesus Cristo. Quem pode ler para mim só o verso 18? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para os vestíveis, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para os olhos, a fim de que vejas. Amém. Primeira solução de Cristo para a igreja: adquire de Cristo ouro refinado. Adquira o melhor que Deus tem para a tua vida, vinda de Cristo. Irmãos, enquanto lá em Romanos capítulo 9, e a gente sabe que para arminiano capítulo 9 de Romanos é jogado praticamente na basura, enquanto em Romanos Jesus nos mostra que o oleiro trabalha o barro, que o oleiro trabalha o vaso, em Apocalipse o texto nos mostra que o ourives purifica o ouro. Quando nós tiramos a pepita de ouro da terra, perdão, é uma pedra comum como outra qualquer, mas aquela pedra ela necessita ser purificada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser moldada para que ela possa ter valor. Quando Jesus ele dá essa solução, ele dá esse conselho à igreja de Laodiceia, Jesus estava dizendo: vocês na verdade são um ouro que vocês precisam ser trabalhados por mim. O supremo pastor da igreja, que é Cristo, estava querendo trabalhar aquela igreja, estava querendo purificar aquela igreja. Ouro é altamente valioso.
Mas dentro da igreja existem várias pepitas de ouro, que quanto mais é purificado por Cristo, mais aqueles irmãos têm valor. A igreja de Laodiceia, ela tinha dinheiro, ela tinha posses, ela tinha bem, mas ela tinha perdido a essência da pureza doutrinária. A igreja de Laodiceia, ela tinha perdido a essência do relacionamento com Cristo. E Jesus, ele aconselha aqueles irmãos a trabalhar o seu coração, a trabalhar o seu ouro, a se purificar e... e começar a analisar os atributos espirituais, para que eles se tornassem ricos espiritualmente. Jesus não estava simplesmente interessado que aqueles irmãos tivessem dinheiro, tivessem posses, tivessem bem terrenos. Jesus queria que aqueles amados irmãos de Laodiceia voltassem a ser ricos espiritualmente. Uma igreja viva, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja que voltou a orar, uma igreja que voltou a trabalhar na sociedade, uma igreja que voltou a fazer diferença no local ao qual ela estava inserido. Mas aquela igreja, aqueles irmãos de Laodiceia, precisavam comprar ouro provado no fogo. Não existe crente aprovado por Cristo, não existe crente aprovado por Cristo se ele não passar pela lapidação do próprio Jesus. Não existe crente aprovado por Jesus que tenha uma vida impura diante do próprio Mestre. A ideia que está implícita dentro do texto é que Jesus Cristo pegaria aquela igreja, e ele chama aquela igreja de ouro, e começasse a trabalhar aquela igreja tudo de novo, tirar as impurezas, tirar o orgulho, tirar a autossuficiência, tirar a cegueira, tirar muitas vezes a riqueza terrena e começar a colocar o caráter de Jesus de novo dentro daquela igreja. Olha para o teu coração nessa noite, meu amado. Olha para a tua vida nessa noite, minha irmã. Você precisa aprender a ter as características de pureza no teu coração, a qual Cristo deseja para a tua vida. Quanto mais você busca Jesus, quanto mais você se volta para dentro de um relacionamento com Cristo a partir das Sagradas Escrituras, mais Ele purifica a tua vida. Não tem como ser igreja aprovada por Deus. Prestem atenção, não tem como ser igreja aprovada por Deus se a igreja continuar na lama do pecado. Não tem como ser igreja de Jesus Cristo se essa igreja não for purificada no fogo. Cristo estava mostrando à igreja de Laodiceia que ele queria vidas purificadas, vidas trabalhadas, vidas totalmente moldadas por ele, porque cada vida da igreja de Laodiceia era importante para Cristo. Nós vemos também que eles são orientados a comprar vestes brancas para que eles pudessem se vestir. Laodiceia naquela época também tinha uma grande indústria de produção de lã negra, como eu disse domingo. E Jesus ele faz uma comparação, uma analogia muito interessante. Muitos irmãos estavam com a vida negra, coberto com aquela pele negra das ovelhas. Por isso que Jesus, ele coloca essa situação na vida da igreja. Você que é irmão, você que é crente, você que pretende ir morar no céu não entra veste negra, no céu não entra impureza, no céu não entra pecado, no céu entra vestes brancas. Outro dia eu estava num pequeno debate lá em Acrelândia com um irmãozinho que jurava que a gente deveria mudar as nossas vestes
exteriores quando recebesse a Cristo. E eu usei esse texto aqui, eu falei, meu irmão, eu prefiro que as minhas vestes espirituais se tornem brancas, alvas, mais que a neve. Não adianta eu trocar a minha veste exterior se o meu interior ainda está sujo. Não adianta eu colocar andar de social para cima e para baixo dentro de Acrelândia, sapatinho lustrado, se as minhas práticas cristãs não condizem com as Sagradas Escrituras. Era isso que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Ao decorrer dos anos foi introduzido uma determinada religiosidade, um determinado dogma religioso dentro daquela igreja que Jesus Cristo estava precisando trabalhar drasticamente. Ele estava dizendo para cada irmão da igreja de Laodiceia: vocês só entram na eternidade com vestes brancas. Por isso que ele dá esse conselho, por isso que Jesus Cristo, ele crava essa realidade no coração de cada irmão daquela igreja que estava morta. Agora de tarde eu estava assistindo um sermão do Augusto de Hernandes Dias Lopes sobre o tema, né? Eu gosto de buscar várias fontes. E ele disse que no ano de 2014, 2015, ele foi lá na Turquia, onde se encontra as ruínas de Laodiceia, e ele disse que quando ele chegou lá, todas as 7 igrejas estavam mortas, não existiam mais, perderam totalmente a sua essência de ser igreja. Outro paradigma interessante que a gente pode encontrar dentro desse primeiro versículo é que Jesus Cristo, ele diz: olha, vocês precisam de colírio para os olhos. Era como se fosse um paradoxo em relação à própria faculdade de oftalmologia que já existia naquela época. Não tem como nós sermos igreja de Jesus Cristo, não tem como a gente viver como igreja de Jesus Cristo se a gente não conseguir enxergar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida dentro da igreja. O que eu conheço de crente cego que estão dentro das igrejas, que não conseguem enxergar a manifestação do Espírito, do real Espírito Santo na vida deles, não é brincadeira. E a cegueira se dá, sabe quando? Quando você não volta o teu coração a conhecer a Jesus. A cegueira espiritual se dá quando você não se relaciona com Cristo a partir das Sagradas Escrituras. Eu gosto daquela ideia que a Bíblia é um livro do céu que foi escrito na terra. Não tem como você e eu nós dizermos que nós somos crente, não tem como a gente dizer que nós somos espiritual se a nossa espiritualidade é paralela às Sagradas Escrituras. Você entende o que eu quero lhe dizer? Você entende aonde que eu quero chegar? O problema daqueles amados irmãos de Laodiceia é que eles tinham também perdido a amplitude, o ângulo de visão. Eles tinham um relacionamento superficial com Cristo. Eles tinham um relacionamento morno com Jesus. Não era isso que Deus tinha para a vida de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, mas era isso que a igreja de Laodiceia oferecia para Jesus. Conhecia Jesus, mas o relacionamento dela com Cristo era muito morno. Não tinha Antigo Testamento, não tinha leitura da Bíblia, não tinha nada. Ia na igreja por ir, conhecia, mas não vivia. Outra coisa interessante: toda igreja que perdeu seus propósitos está sob a disciplina de Cristo. Toda igreja que perdeu seus propósitos, isso é um conselho de Cristo, está sob a disciplina de Cristo. Quem pode ler para mim só o verso 19? Eu repreendo e disciplino a quantas amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém. Queridos, nós somos mais exigentes com aquelas pessoas a qual nós amamos.
a gente consegue ser mais exigente, cobrar, exortar pessoas que nós amamos, pessoas que nós caminhamos com ela e ela conosco. E quando Jesus Cristo, ele diz que ele disciplina a igreja a que ele ama, ele estava dizendo à igreja de Laodiceia: você está morta para mim, mas eu não estou morto para você. Queridos, toda igreja que ela perde o seu propósito, ela está abaixo a disciplina de Cristo. Eu acho interessante que Jesus Cristo, quando olha para a igreja de Laodiceia, ele vê totalmente um comportamento inadequado dentro daquela igreja. Mas o amor, o cuidado que Cristo tinha para a vida daquela igreja era um amor misericordioso, que ele olha para a igreja de Laodiceia, ele olha para os irmãos de Laodiceia e propõe um único caminho para a vida daquela igreja: vocês precisam ser disciplinados. Regineison, leia para mim de novo o versículo, por favor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eu disciplino todo aquele que amo. Quem é pai aqui? Se você vê que o teu filho adolescente começou a usar droga, o que você vai fazer? Você vai deixar só porque é moderno? Você vai discipliná-lo? Você vai exortá-lo? Mesmo que ele não goste, mas você sabe o que é necessário para a vida do teu filho. Jesus Cristo, ele sabia qual era a real necessidade da igreja de Laodiceia. Jesus Cristo, ele sabia que os crentes de Laodiceia só voltariam a ser o que eles eram a partir de um momento em que eles aceitassem e entendessem a disciplina de Cristo para a vida daquela igreja. Deus verdadeiramente amava demais aquelas pessoas, e Cristo coloca a restauração dos crentes de Laodiceia a partir de disciplina. Aquela igreja, ela precisava ser disciplinada. Aquela igreja precisava de um novo caminho. Aquela igreja precisava de um novo rumo. E nós temos que admitir que muitas vezes, quando nós nos tornamos rebeldes dentro da nossa comunidade, quando nós nos tornamos rebeldes contra o nosso pastor, quando nós muitas vezes nos impomos contra a liderança, nós não aceitamos a liderança. Perdão, nós não aceitamos a disciplina. Por quê? O nosso coração é tão rebelde, mas tão rebelde, que ele não aceita a disciplina, porque ele não consegue compreender que aquela disciplina é para o próprio bem. Meus irmãos e irmãs, nós temos que aprender que quando nós somos disciplinados, não é para a nossa humilhação, mas é para a nossa restauração. Nós temos que aprender que a igreja de Laodiceia só voltaria a adorar a Cristo em espírito e em verdade, mediante a disciplina que Cristo teria para a vida dela. E toda disciplina, primeira coisa, ela tem que ter o que segundo Jesus Cristo? Arrependimento. Não existe disciplina na vida do crente se esse cristão, se esse irmão, se esse crente, ele não se arrepender do seu erro. Eu vou usar um termo aqui que, pelo amor de Deus, se existir alguma mulher grávida aqui nessa noite, não coloque o nome do menino nesse nome que eu vou dizer. A palavra arrepender-te, no original grego, ela vem de um tempo verbal no grego chamado auristo. Não coloque o nome no teu menino de auristo. Se tu colocar José Auristo da Silva, tu vai ser disciplinado. Arrepender-te está no tempo verbal auristo. O que isso impunha? Que o arrependimento da vida da igreja, ele deveria ser imediato. O auristo no grego é uma ação imediata, uma imposição de Jesus Cristo na vida da igreja. Jesus, ele coloca para a vida da igreja: você necessita entrar num processo de disciplina.
disciplina. Eu te aconselho disciplina, mas é para já, não é para depois. O arrependimento da tua vida, o arrependimento do teu coração não é para amanhã, é hoje que Ele coloca sobre a tua vida. Eu acho interessante que a palavra também que segue arrependimento, ela está no imperativo. Jesus diz: ser zeloso e arrepender-te. E quando Jesus Cristo ele coloca para que a igreja se torne zelosa, ele estava colocando no imperativo para a vida da igreja. Jesus Cristo não estava pedindo ordem e zelo. Educadamente ele estava impondo: vocês precisam ser zelosos com os meus caminhos. Vocês precisam aprender de mim que o arrependimento para a tua vida, que o arrependimento para a vida da igreja, para uma igreja que precisa de um renascimento, o arrependimento precisa agora, não é depois. Por isso que no final da mensagem, não é da minha praxe, mas se você está compreendendo essa mensagem, eu quero depois que você venha aqui na frente por motivos de arrependimento. Arrependimentos contra Cristo, contra a sua igreja, contra os seus pastores, contra os seus missionários. Irmãos, nós devemos compreender que não há restauração na vida do crente se não houver disciplina. Não tem como dizer que um crente é arrependido se ele não entra em processo disciplinar. E muitas vezes nós não somos disciplinados na nossa igreja, mas nós somos disciplinados por Cristo. E olha que Ele nem manda recado, Ele nem avisa, Ele vai e disciplina. Ele vai e pesa a mão. Ele age como justo juiz na vida do crente para que o crente venha se arrepender dos seus caminhos errados. Eu acho interessante que a ideia implícita de penalidade a um delito é o seu imediato castigo. Se não houver arrependimento, haverá o quê? Se não houver arrependimento na vida do crente, haverá o quê? Castigo, penalidade. E ao mesmo tempo que arrepender-te está no auristo, o castigo também está no auristo. É para hoje. Por isso que você tem que olhar na tua vida todos os dias e gerar arrependimento dos seus pecados contra Cristo. Porque quando você não pede perdão, quando você não se arrepende, quando você promove o seu pecado e vive praticando pecado na vida da tua igreja, o castigo vem sobre a tua vida. E Ele age como justo juiz. É simples. Outra coisa interessante. Toda igreja que perdeu seus propósitos precisa rever as promessas de Cristo. Toda igreja que perdeu os seus propósitos precisa rever as promessas que Cristo tem para a vida dela. Quem pode ler para mim o verso 20? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Amém. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir, abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, toda igreja disciplinada, todo crente disciplinado que compreende e recebe a disciplina de Cristo Jesus como solução para os seus propósitos, tem o cumprimento das promessas de Cristo sobre a vida dela. Eu acho interessante que o verso 20, ele é o fechamento com chave de ouro na vida da igreja de Laodiceia. Jesus Cristo, ele tinha trazido toda a revelação que aquela igreja estava errada, que aquela igreja precisava de mudança. Mas ele traz para a vida dos crentes de Laodiceia a melhor solução de todas. O verso 20 é o fechamento contra toda reprovação, contra toda rebeldia e contra toda cegueira da vida do crente. Todo crente que observa que ele está reprovado por Deus, todo crente que reconhece que ele é rebelde contra Deus, todo crente que ele percebe que ele é cego contra Cristo e se arrepende,
entende, as promessas de Cristo começam a brotar sobre a vida dele. Aquela igreja ela precisou compreender que ela precisava de uma iniciativa para que as promessas de Cristo se cumprissem sobre a vida dela. Cristo estava às portas daquela igreja. Cristo estava às portas dos irmãos daquela igreja. E para que eu possa contextualizar muito bem a ideia de que eu estou à porta, à tua porta e bato, ninguém que seja amigo de verdade baterá na porta da tua casa. Inimigo não chega na porta da tua casa, bate e diz: olha, eu quero entrar. O que estava quebrado, o que estava rompido, foi unido, foi retratado mediante arrependimento. Por isso que Cristo diz que Ele é o verdadeiro amigo. E como verdadeiro amigo dos irmãos daquela igreja, dos irmãos dessa igreja, da tua vida, Ele está na porta da tua casa, Ele está na porta da tua vida, porque Ele quer reatar o relacionamento perdido que você teve com Ele. É muito interessante isso. O verso 20, ele fecha. Isso. É o terceiro microfone, o quarto está na. Queridos, aquela igreja, ela precisava voltar a rever todas as promessas com Cristo. Eu acho interessante o termo que é usado aqui. É como se fosse Jesus Cristo retomasse a Santa Ceia sobre a vida daquela igreja. Olha, eu quero voltar. Qual é o sentido da ceia? Comunhão, não é, presbítero Beto? Ceia é comunhão. Eu quero voltar a ceiar contigo lá na tua casa. Eu quero restaurar a tua casa. Eu quero restaurar os seus sonhos. Eu tenho promessas sobre a sua vida. Mas eu estou à porta da tua vida. Eu estou à porta do teu coração e bato. Ele estava às portas da igreja de Laodiceia, buscando a restauração da vida daquela igreja. Por isso que Jesus Cristo ele passa uma série de conselhos, porque aquela igreja que não tinha propósito precisava voltar a ser uma igreja com propósitos. Você, meu amado e minha amada, que está aqui nessa noite, como eu preguei no domingo passado, quais são os seus propósitos dentro do corpo de Cristo? Será que você não se enquadra dentro dos paradigmas aqui da igreja de Laodiceia, que você precisa voltar os olhos para dentro de você e dizer para você: eu preciso voltar a ter comunhão com Cristo, eu preciso aceitar a disciplina de Cristo, eu preciso voltar a ser zeloso com a minha comunhão na igreja, eu preciso me arrepender. E isso está no auristo, é imediato. Não tem como, meu amado e minha amada, você ficar do jeito que você se encontra dentro da igreja. Morno, quase frio, morrendo, cego, autossuficiente, soberbo, orgulhoso. Eu poderia detonar um monte de adjetivos ou pejorativos aqui de situações. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite justamente para isso. Para que haja uma volta à comunhão. Jesus Cristo estava querendo voltar a ter comunhão com a igreja de Laodiceia. Por isso que verdadeiramente ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente dentro da igreja que, além de cego, é surdo. Não consegue ouvir a voz do Espírito, chamando a uma comunhão, chamando a uma mudança de vida, chamando a uma disciplina abençoada com Cristo Jesus. Enquanto isto foi dito a 6 outras igrejas, também
Laodiceia ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que eu tenho para a vida das igrejas. E retomando o que eu falei no início da mensagem, quem é a igreja? Estão mortos. É tudo Laodiceia. Quem é a igreja? Estão mortos. Quem é a igreja? Quem deve ouvir a voz do Espírito? Quem precisa ser disciplinado pelo Espírito? Quem precisa de arrependimento? Quem precisa ser zeloso? Essa mensagem é para você, igreja. Estou parecendo crente pentecostal. Mas isso não é ser pentecostal não, meu irmão. Isso é Bíblia. Essa igreja, ela não incorporava nenhuma qualidade mais a qual Jesus Cristo olhasse para ela e aprovasse as atitudes dela. Ela estava pronta de virar vômito, e ninguém gosta de ser vômito na boca de ninguém. Talvez o único que foi vômito na Bíblia foi Jonas, e ele não gostou nada. Por isso que a graça soberana de Deus se impõe sobre a sua vida nessa noite. Por isso que esta graça irresistível, essa graça toma a tua vida, e pelo poder do Espírito Santo, que é a maior obra do Espírito Santo, ele coloca arrependimento sobre a sua vida, para que você não seja disciplinado, para que você não seja excluído do corpo de Cristo, para que a obra e as promessas de Cristo se cumpram sobre a sua vida. Por isso que nessa noite eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E se você compreendeu a essência da palavra, você não vai ficar diante do pastor Marcos Guilhem, você não vai ficar diante do reverendo, você não vai ficar diante de ninguém, você vai ficar diante de Cristo. E se você estiver se sentindo desafiado por Ele, eu quero te convidar a vir aqui na frente e a confessar os seus erros, e a pedir perdão pelos seus pecados, e a se colocar diante do altar do Senhor, para que você volte a ter comunhão com Cristo, arrependimento, zelo sobre a vida da igreja. Amém? Se você sentiu-se tocado por essa palavra de arrependimento da vida da igreja, não é feio vir aqui na igreja, é feio viver uma vida de máscaras, como eu estava falando hoje de manhã na escola dominical. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus grandioso de unção e poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nessa noite a Tua palavra foi pregada, nessa noite a Tua palavra foi anunciada, nessa noite a Tua palavra foi entregue. E eu quero colocar, ó Deus, cada casal que tem se ferido, ó Deus, com palavras, com ações, com agressões, e eles não conseguem se arrepender, e eles estão aqui dentro dessa igreja, Pai. Eu quero colocar, ó Deus, a vida, ó Deus, de muitos irmãos dessa igreja e de outras igrejas, ó Deus, que não conseguem, ó Deus, comprar ouro refinado, para que o Senhor purifique a vida deles, ó Deus. Quero colocar, ó Deus, irmãos que estão aqui nessa noite chuvosa, ó Deus, para que verdadeiramente, ó Deus, eles possam compreender, ó Deus, que eles necessitam, ó Deus, de arrependimento, porque eles são pobres, cegos e nus. Deus amado, Deus querido, Deus gracioso, que verdadeiramente, ó Deus, haja uma transformação, uma revolução de arrependimento, de mudança, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Que eles peguem o conselho e comprem de Ti, Espírito Santo, colírio, para que eles possam ver que eles estão errando, ó Deus, contra Ti, que é o Supremo Pastor da igreja, que eles estão errando contra a igreja, que eles estão errando contra os seus líderes. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.